Olá, meu nome é Giovanni Teixeira Silvestre, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre sinais que não podem ser registrados como marcas. Caso deseje acompanhar, pode abrir o site do Planalto que eu vou deixar na descrição, no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial. Inciso 1. Não se pode registrar brasão, armas, medalhas, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação. Nós temos como exemplos de brasão, temos o brasão do Exército, também temos o brasão da República, que é constantemente usado nos símbolos do Ministério Público, ou então na carteira de trabalho. Quando este inciso fala em armas, não só armas de fogo ou a representação delas, mas sim as armas do Exército. Nós temos a infantaria, temos música, artilharia e muitas outras. Todo sinal que pertencia a um órgão oficial ou a um poder do Estado, ele não é passível de registro. Isso inclui também monumentos, como o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade. Aqui no inciso 1 você vai ver que ele fala especificamente disso. O monumento oficial ele pode ser público, nacional, estrangeiro ou internacional. Porém, se você atribuir ele um sinal distintivo, fazer uma estilização, você pode conseguir registrar o sinal distintivo. Eu vou deixar uns exemplos na edição. Inciso 2. Letra, algarismo e data isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Inciso 2. Letra, algarismo e data isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. O que não é permitido? Como nós vimos, o registro isolado do algarismo, o número 7, a letra G. Mas é permitido que você registre a palavra 7, a expressão ortográfica da letra G, e também quando você reveste, transforma ele numa marca mista, como nós podemos ver aqui, o 7 e o G estilizados. Inciso 3. Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou a imagem das pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. Então esse inciso, ele deixa claro que sinais distintivos que ofendam a fé, a moral e os bons costumes não serão capazes de registro. Você pode até usar na composição da sua marca algo que esteja presente nesse inciso, mas você não vai conseguir fazer um registro dele. Um exemplo é esse mascote, né? Essa logo. Ele é um pouco sugestivo e foi objeto de indeferimento. Aí, o porquê eu deixo a cargo de vocês imaginarem. Inciso 4. Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. Exemplos. Nós temos a Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo, com seus respectivos sinais distintivos, né? Então, qualquer coisa que se pareça com a marca de órgãos oficiais será objeto de indeferimento de registro. Inciso 5. Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos. É muito importante, então, quando você for escolher a sua marca, escolher o nome da sua marca, pesquisar para ver se já não tem uma empresa, um CNPJ registrado com esse nome. Embora a Lei de Propriedade Industrial garanta que a marca é concedida de forma atributiva com um pedido de registro no INPI, a Justiça costuma anular alguns pedidos de registro de marca que fazem confusão com o CNPJ. Então você tem que tomar cuidado com isso daí. É uma pedra no sapato da lei. Inciso 6. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
Exemplo: não é permitido você fazer um registro de um nome chamado Loja da Limpeza, porque ele apenas descreve a atividade, descreve o serviço, o empreendimento. Agora, se você revesti-lo de certa extravagância, colocando uma logo e letras estilizadas, você consegue fazer uma diferença de outras lojas de limpeza que carregam o mesmo nome. Inciso 7. Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Basicamente, são os slogans. Se a sua marca for acompanhada de um slogan, de uma frase abaixo, que faça algum jargão de marketing, você não vai conseguir fazer o registro. O INPI pode te notificar para que você retire ou então pode indeferir. Então nunca faça pedido de registro com slogan embaixo. O slogan é protegido de acordo com o Instituto da Concorrência Desleal, mas você não consegue registrar ele. Então você tem, por exemplo, o slogan Nescau, energia que contagia, não é uma Brastemp. Eles foram sendo construídos com o tempo e dedicação da empresa que o constituiu, mas elas não conseguiram fazer o registro desse slogan. Inciso 8. Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Por exemplo, não é permitido que você faça um registro da cor azul pura e simples, porque senão você restringiria o mercado. As pessoas não poderiam mais usar a cor azul para diferenciar nenhuma marca, para empregar em suas marcas. Porém, é permitido que você estilize a palavra que se refira à cor ou utilize as palavras e transforme ela no seu trade dress. Faça com que as cores participem da sua marca e sejam capazes de se tornar algo umbilical a elas, de forma que você olha aquelas cores com o resto do conjunto da obra, com a estilização e fala: é a marca tal, é azul linhas aéreas, por exemplo. Inciso 9. Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Esse inciso ele é combinado com o inciso 10, que diz: sinal que induz a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Exemplos: Vale dos Vinhedos, que é uma denominação de origem. Uma denominação de origem é caracterizada quando o produto produzido naquele local ele se torna único porque as condições daquele local são essenciais para que ele tenha aquele aspecto, aquele sabor, aquelas determinadas qualidades. Os outros exemplos são indicações de procedência, que são as canastras que são os produtos que vêm lá de Minas, né, que é bem famoso, pelo menos aqui na minha região, no interior de São Paulo. E a região de Salinas, que é lá do Nordeste, de produção de cachaça, de bebidas alcoólicas. Ambos são indicações de procedência, significam que ela vem de um determinado lugar que tem uma cultura de produção que possui esse nome. Ambos são indicações geográficas. Inciso 11. Reprodução ou imitação de cunho oficial regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. O exemplo é o carimbo do CIF, você vai encontrar ele nas proteínas vendidas no mercado. Ele é capaz de aferir se um determinado produto foi constituído de acordo com aquelas normas que o Estado determina. Então, se você tentar fazer uma marca para tentar fraudar, se parecer com o carimbo do CIF e poder empregar na sua marca e causar confusão no público, você não vai conseguir fazer isso, porque a lei já previu e impede que isso aconteça. Inciso 12. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no artigo 154. O artigo 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registrados em nome de terceiros antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro. Então, caso você tenha o interesse de registrar uma marca coletiva ou de certificação que já caducou, que já não está sendo usada por ninguém, então, caso você tenha interesse de usar uma marca coletiva, uma marca de certificação que já caducou, que não esteja sendo usada por ninguém, você precisa esperar o prazo de 5 anos para ter o pedido deferido. Inciso 13. Você não consegue registrar nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente
ou entidade promotora do evento. Tome muito cuidado com esse tipo de registro, ou então, caso você não tenha um registro, não use esses símbolos, porque essas marcas costumam notificar e processar caso você as use. Um exemplo que nós tivemos agora, recentemente, que eu estou postando no final de dezembro de 2022, é o símbolo da Copa do Mundo, Olimpíadas, Oscar, e você pode imaginar muitos outros eventos que são protegidos pela Lei de Propriedade Industrial e que você não conseguirá fazer registros de imitações. Inciso 14. Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios ou de país. Exemplo. Você não consegue fazer o registro de algo que se pareça com uma moeda de R$1. Porém, se você estilizá-lo a ponto de deixar certa extravagância, você pode conseguir fazer um deferimento, mas ele tem que ficar muito diferente. Ele pode apenas lembrar, mas não pode fazer de forma alguma que isso se pareça que seja algo oficial. Agora, uma moeda romana antiga, você consegue fazer o registro porque ela não está mais em circulação. Inciso 15. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. O inciso ele é autoexplicativo. Se você não for da família que o patronímico pertence, terá de ter uma autorização, sob pena de indeferimento. E lembrando que o indeferimento ele não acontece no momento do pedido, ele vai passar por um processo antes, vai ficar 3 meses na gaveta esperando oposição, e só depois o NPE vai se manifestar. Então você vai perder muito dinheiro com isso aí, muito tempo. Inciso 16. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Um exemplo é Pelé. Você não vai conseguir registrar uma marca que tenha Pelé no nome, sei lá, Sabonetes Pelé, sem que você possua a autorização do titular desse apelido, notoriamente conhecido. Inciso 17. Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou do titular. Também é autoexplicativo. Não é possível fazer registros de obras protegidas pelos direitos de autor, exceto se você tiver alguma autorização dos detentores do direito e quer transformar parte dessa obra em produto. É muito comum que tenha bonecos vendidos ou então um serviço prestado com o nome da obra, mas é necessário que você tenha a autorização do titular, caso você não seja o titular. Inciso 18. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. Desta forma, se o termo técnico que você deseja registrar faça parte do produto ou do serviço, tenha ligação com ele, você não vai conseguir registrar. Nós temos isso, a gaiola de Faraday, a teoria dos frutos da árvore envenenada, do direito, blocagem da área da arte. Então, coisas que estão ligadas ao ramo de atividade não podem ser registradas, porque na verdade não distinguem, elas não causam diferença, elas apenas descrevem algo da área. E o papel das marcas é diferenciar, fazer com que o público saiba de quem é quem produz o quê, e garantir que só você possa usufruir do investimento que fez sobre aquela marca. Inciso 19. Reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Sendo assim, é muito importante que antes de fazer o depósito do pedido de registro, você faça uma ampla pesquisa para ver se não está, na verdade, depositando um sinal que já é utilizado por outra pessoa, porque senão o pedido será indeferido. E ainda que seja de uma outra classe ou serviço, se for uma reprodução fiel a um sinal distintivo utilizado por outra pessoa, você pode ter o pedido indeferido. Nunca utilize para sua marca sinais idênticos usados por outras pessoas, por quê? Porque você vai ser alvo de indeferimento. Inciso 20. Dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.
O que isso significa? Significa que você não pode fazer o pedido de variações dessa marca. Por exemplo, você tem dois elementos, um elemento figurativo, que é um desenho, a logo da sua marca, embaixo você tem o nome dela. Você não consegue fazer um registro do símbolo à direita e o nome à esquerda, e depois um outro registro do símbolo acima e o nome da sua marca abaixo, e fazer inúmeras variações delas. Se você deseja fazer esses tipos de variações, registre o elemento nominativo e o elemento figurativo de forma separada. Assim você estará amplamente protegido. Inciso 21. A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada do efeito técnico. Esse inciso ele busca coibir o abuso de direito no registro de marcas tridimensionais. Quer ver um exemplo? Você conhece esse brinquedo? É comumente conhecido como cubo mágico, certo? A empresa que criou esse brinquedo, ela fez os devidos processos de patente, usufruiu dessa patente, depois ela tentou fazer um registro de marca tridimensional. Por quê? Porque uma patente ela tem validade no Brasil de 20 anos. E uma marca tridimensional, ela vale por 10 anos, porém, quando você esgota o prazo de 10 anos, você pode renovar por mais 10 anos. Então, ela tem uma proteção eterna sobre a forma do brinquedo. Porém, teve pedido negado, por quê? Porque se ele fosse permitido, ela teria um monopólio sobre a invenção. Porém, ela teve o pedido indeferido. Por quê? Porque a forma não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Esse brinquedo ele não pode ser construído em outras formas. Há variações deles, mas no caso, um cubo será sempre um cubo. Se você permitir que uma empresa tenha monopólio sobre a marca tridimensional deste cubo mágico, vencida a patente, as pessoas não vão conseguir fazer, e a patente não tem esse propósito, entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Inciso 22. Projeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro. Caso uma pessoa tenha depositado um registro de desenho industrial que protege a forma plástica de um produto e não o produto em si, você não vai conseguir fazer um registro dessa forma nas marcas tridimensionais, ou então se for um padrão ornamental de uma estampa, você não consegue fazer esse registro. Caso deseje fazer o registro de uma marca tridimensional, é necessário provar que essa forma ornamentada pertence à sua pessoa. Você faz isso por meio do registro de desenho industrial, que é uma outra esfera do campo da propriedade industrial. Inciso 23. Sinal que emite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantém acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. Isso se aplica às marcas de alto renome e às marcas notoriamente conhecidas. As marcas de alto renome são aquelas que possuem registro no Brasil e são protegidas em todas as classes. Se você tentar fazer o registro de uma marca de alto renome, ela será indeferida em qualquer classe, pois eles têm proteção ampla. Já as marcas notoriamente conhecidas são marcas que não têm registro no Brasil, mas são conhecidas no seu ramo de atividade. Por exemplo, uma marca estrangeira chamada XYZ, que produza tintas, você não conseguirá fazer um depósito de registro no Brasil de uma marca chamada XYZ para o campo de tintas, mas poderá fazer XYZ para a produção de pneus de motocicleta, por exemplo. Assim, nós esgotamos por hoje todo o artigo 124 que fala das proibições de registro de marca. Então, a melhor forma para você saber o que pode se registrar antes é saber o que não pode. Agora você já sabe como dar o seu passo inicial para construir a sua imagem no mercado do seu produto ou da sua marca. Se esse vídeo foi capaz de te ajudar, te dar um esclarecimento sobre o direito marcário, deixe um comentário, curta, compartilhe. Agradeço por hoje, muito obrigado e até a próxima.